temos que usar o botão a gente mesmo. Nós vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. O título da mensagem essa manhã é Jesus é a porta do vinho novo. Jesus é a porta do vinho novo. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, que, na verdade, cada metreta era 40 litros, então cada uma cabia de 80 a 100 litros de água. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai-o ao mestre-sala, e eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Pedi sua gentileza de voltar algumas páginas no livro de Lucas. É o livro anterior ao livro de João. No capítulo 5. Os levendas do versículo 39. Lucas 5,39 é o último do capítulo e diz: e ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz: o velho é bom. Pai, nós recebemos tua palavra. Pai, esse é o momento mais lindo, é o momento mais poderoso, é o momento em que o Pai fala na sua casa. Nós recebemos a tua voz. Alguém diz: eu recebo a tua voz. Eu proclamo agora domínio neste lugar. Domínio de Jesus, domínio do Espírito Santo, domínio dos anjos do Senhor. Todo espírito que rouba a palavra está proibido, terminantemente proibido. Eu declaro e decreto nesse lugar que essa palavra toma domínio total, domínio completo deste lugar. Que o Espírito Santo nos ensina nessa hora. Alguém diz comigo: Espírito Santo, ensina-me nessa manhã, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos, por favor. Nos poucos minutos que eu tenho, eu quero dizer algumas coisas muito importantes nessa manhã. A primeira delas é que em tudo que diz respeito ao ser humano, tudo, seja a vida dessa pessoa, seja a sobrevivência dela, preste bem atenção no que eu estou falando, o valor da pessoa, a vitória dela, a salvação dela, a saúde dela, as finanças dela, a felicidade dela, a família dela, a vida sobrenatural, tudo que diz respeito ao ser humano, Jesus é a porta. Só essa declaração é a mais importante que eu posso fazer nessa manhã. Quando Deus fez de Jesus o verbo que se tornou carne, Ele centralizou em Jesus todas as coisas, e o livro de Filipenses é um livro que mostra a centralidade de Jesus na vida humana. Nada o ser humano pode receber sem Jesus. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando Ele disse: eu sou o pão da vida, quando Ele disse: eu sou a porta,
Jesus declarou tantas coisas sobre si mesmo, todas essas coisas são para nós, e nenhuma delas é obtida sem Jesus. Jesus nunca disse, eu sou uma das portas, se você quiser me escolher, tudo bem, mas tem outras, você pode escolher outras. Não, ele não falou isso, ele falou absolutamente, eu sou a porta, eu sou a única. Todas as coisas na vida do ser humano passam por uma porta só, essa porta é Jesus. Jesus disse na oração, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E ele está falando dele mesmo, eu sou a porta, você tem que me encontrar, e você tem que bater nessa porta, é a porta que você tem que bater, a tecla que você tem que bater é Jesus, Jesus e Jesus. Jesus é o presente que o Pai nos deu, Jesus é a porta. Nesse mundo caído onde o inimigo age, Deus abriu uma porta, a porta chama Jesus. Quando diz que Deus abre caminho onde não há, o caminho que ele abre é Jesus. Quando diz que ele abre uma porta onde não tem porta, essa porta é Jesus. Quando ele abriu o mar vermelho, ele estava abrindo Jesus para o povo passar. Quando ele tocou na rocha, que a rocha deu água, era Jesus quem estava dando água. Todas as coisas na vida do ser humano é Jesus e é Jesus. Quem não gosta disso, I'm sorry, mas é assim que é. Jesus é a porta. Agora, eu gostaria de falar sobre o vinho. Você sabe que aqui na igreja, a gente não aconselha as pessoas a beber vinho. Eu digo não aconselha porque a gente não pode proibir. Porque a Bíblia não fala que beber vinho é pecado. Eu vou te explicar hoje por quê. Mas a gente tem um compromisso aqui nessa igreja, que nem o pastor nem os obreiros bebem vinho nessa igreja. Só para te dar uma ideia do que eu vou pregar. Porque eu vou pregar a favor do vinho hoje. Você vai dizer, o pastor está despregando o que ele prega? Não, absolutamente não. Continuo sem beber vinho. Não sinto falta. Só que tem um vinho que a gente precisa beber. E eu vou pregar sobre ele nessa manhã. Você vai entender que o problema da Bíblia não é a questão do vinho, é o vinho certo. O problema da Bíblia é só esse. A Bíblia reconhece que você não pode viver sem vinho. Por quê? Porque o vinho sempre representa a alegria e a felicidade na vida do homem. Então, como é que a gente vai viver sem vinho? A Bíblia diz que o vinho alegra o coração do homem. Os reis bebiam para ficar alegre. Aqui não tem Jesus, tem que beber vinho, né? Mas a gente bebe um outro vinho. E o vinho que a gente bebeu aqui nessa manhã, dizendo, tua presença é o meu prazer. O que você acha que a gente estava fazendo? Tomando todas na presença de Jesus hoje, nessa manhã. Falam que a gente não bebe, a gente bebe mais do que todo mundo. Por favor, não mencione esse nome aqui, por favor. A gente bebe mais do que todo mundo. A gente bebe do vinho que a gente precisa beber. Deixa eu falar para vocês, o vinho é uma bebida alcoólica. Ele tem um alto teor de álcool, ele tem de 10% a 25%, dependendo do vinho, de teor alcoólico. É inebriante. O que o vinho faz? Ele afeta os sentidos do ser humano. E sabe o que ele faz? Ele afeta o paladar da vida. O vinho representa os entorpecimentos da vida, isso é, as paixões da vida, os prazeres da vida, a fantasia, o sonho, o alvo da felicidade eterna. Esse é o paladar da alma. O vinho representa toda essa alegria inebriante que a vida pode oferecer. Vou falar para você, a vida é um lugar de beber vinho, o vinho da alegria. A gente nasce para viver a alegria, a gente não nasce para viver outra coisa. Todo mundo reclama de ser infeliz. Por quê? Falta de vinho. O vinho acabou. Manda o vinho para nós aí, porque está ruim aqui. Quando o vinho chega, a alegria volta. Senhor, não tem como você viver a vida sem beber o vinho. E hoje você vai beber vinho nessa manhã. A gente está bebendo vinho, a gente está aqui para beber o vinho do Senhor. Vou dizer para você, o vinho está no mundo. O vinho é tão poderoso na vida do homem que o mundo, quando diz que nós temos que vencer o diabo, a carne e o mundo, são os três inimigos. O mundo oferece vinho para as pessoas. O que são as baladas? O que são as drogas? O que é uma pessoa? É um jeito humano de tentar beber vinho, é um jeito humano de tentar alcançar essa felicidade. É claro que a pessoa está num problema tão grande, quando ela toma droga, ou bebe álcool, ou se embriaga, ou faz aquelas coisas, ela tem um momento de felicidade. Na cabeça dela é um momento de felicidade. Right? Então é o seguinte, o que acontece?
o mundo oferece vinho para as pessoas. E você acha que Jesus não está oferecendo vinho, não? Jesus está oferecendo vinho, todo culto é um lugar de beber vinho. O que Jesus faz é colocar a mesa e dizer: bebam da minha mesa, bebam do meu vinho. Tem gente bebendo vinho errado lá fora, mas vocês foram convidados para beber essa mesa. Então preste atenção, a vida humana não foi feita para ser vivida sem vinho. Deixa eu falar para vocês, a vida humana é muito especial, porque ela é diferente dos animais. Um gatinho não sonha com felicidade, não sonha. Eles não têm alvo de ser feliz. E essa casa é ruim. Gato, você botou a comida para ele? Uma liteirinha para ele lá? Você acha que ele está te dando atenção até? Ele não está nem aí nem para você. Ele não está buscando felicidade. Gato não está... Os animais não estão com esse clamor dentro dele, porque os animais não precisam do vinho da vida. Os animais não precisam do vinho da vida. Mas eu te falo, você deita à noite debaixo da coberta, você está buscando o quê? Não bebi vinho hoje, o dia está ruim, minha fase está ruim, eu estou vivendo assim, por quê? Está faltando vinho, é o vinho da alegria. O vinho só tem esse valor porque a vida humana foi criada para ser vivida na alegria desse vinho, ok? Então deixa eu falar, o poder do vinho no paladar humano. O vinho adormece, ele tem um poder anestesiador. Ele faz a pessoa dormir. Aqui é o outro problema do vinho, ok? A mesma hora que a pessoa bebe para causar alegria, ela não percebe que ela está adormecendo os seus sentidos. E deixa eu dizer, a mesma coisa acontece quando a gente bebe o vinho de Jesus. Quando a gente está bebendo o vinho da presença de Deus, a gente não percebe que está adormecendo a nossa alma para os prazeres do mundo, está adormecendo a nossa alma para o pecado. A gente está bebendo de Jesus e fechando os nossos olhos para o mal, porque todo vinho que você bebe, você fica debaixo do poder dele. Se você bebe o vinho do mundo, você adormece o seu paladar para as coisas espirituais. Mas se você bebe o vinho do Espírito Santo, você adormece o seu paladar para as coisas do mundo. Então, todo mundo tem que beber vinho. Sorry, mas todo mundo tem que beber vinho. O vinho que você bebe, quer seja bom ou seja ruim, o novo ou o velho, o que ele faz? Ele estaciona os sentidos da pessoa. O vinho tem esse poder de manter o homem preso nele. Agora vamos olhar aqui, por favor. Eu quero 2 versículos rápidos. Um no texto que eu li de João 10, eu quero ler só o versículo 10. Por quê? Em João 2, verso 10, quando eles provaram o vinho que Jesus fez, o dono da festa disse para Jesus: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido, então o inferior, mas tu até agora guardastes o bom vinho. Se você beber do vinho bom, do vinho novo, do vinho de Jesus, você fica preso nele, você quer mais, você está degustando esse vinho, ele prende o seu paladar. Mas se você vai para Lucas 5,39, que foi aquele versículo que eu li por último, Lucas 5,39 diz exatamente a mesma coisa do vinho ruim. Jesus mesmo está dizendo assim, que e ninguém tendo bebido vinho velho, quer o novo. Por quê? Porque diz, o velho é bom. Agora, só um minutinho. Como é que uma pessoa pode dizer que esse vinho mundano, esse vinho maligno, esse vinho das drogas, esse vinho de tudo que é ruim que o mundo bebe, como é que eles podem dizer que isso é bom? Quando você vai evangelizar uma pessoa e tirar ela do mundo, ela fala, você quer me tirar da minha felicidade? Ela ainda acha que igreja é a pior coisa que você pode chamar ela para ir. Parece que a gente está chamando ela para ir para o pior lugar do mundo, porque na cabeça dela, ela não pode deixar de beber aquele vinho. O vinho das festas, o vinho das drogas, o vinho do pecado, o vinho da prostituição. Porque quem bebe o velho, diz que o velho é bom. E sabe o que é? O Espírito Santo já está trabalhando aqui nesse lugar. Porque uma coisa que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã é testando o nosso paladar. Porque no nosso meio há pessoas que estão conseguindo beber do vinho que Jesus está derramando aqui nessa manhã. Você viu, na hora que o Senhor derramou bastante vinho, as pessoas correram para cá para beber. E algumas pessoas ainda estão assim, será que eu provo disso? Será que eu vou provar disso? Por quê? Porque o vinho velho ainda tem
um resquício lá. Ainda tem um resto de vinho velho no paladar da pessoa. Deixa eu falar, a alma humana, ela é suscetível aos vinhos que ela bebe. Olha só o que eu vou dizer. Um anjo não usa droga, não se vicia em sexo, não se apaixona por comida, por vinho ou por fumo, porque ele não tem uma alma suscetível a esse tipo de embriagamento pelo prazer físico ou pelo prazer emocional, mas o ser humano tem. Um anjo não tem a alma suscetível ao prazer do vinho, mas nós temos uma alma que quando ela começa a provar uma coisa ruim, como é que uma pessoa pode gostar de uma coisa ruim? Deixa eu falar uma coisa que eu provei só para saber por que as pessoas gostam tanto daquilo. Cerveja. Eu fiz questão de provar. Como é que esse povo diz que isso é tão bom? Ou coisa ruim. Mas como é que as pessoas gostam daquilo? Porque a alma humana é assim. A alma humana é tão estúpida. Você dá uma coisa ruim para ela, ela não gosta, mas aí começa a gostar. Parece aquilo que a gente fala, que a pessoa é masoquista, automasoquista, ela gosta de sofrer. E a alma humana gosta disso. Me dá uma coisa ruim. Eu não gosto, eu sei que é ruim para mim, mas eu vou tomar de novo. Por exemplo, fala para mim se a primeira tragada de cigarro que você dá é a coisa mais maravilhosa do mundo. Misericórdia. Misericórdia. Coisa horrível. Mas fala para mim, se não fica 50 anos fumando depois. Hã? Porque a alma humana é suscetível. O problema da alma humana é o seguinte: se eu provar do vinho ruim, eu vou gostar dele e vou ficar preso nele. Mas se eu provar do vinho bom, eu vou gostar dele também e vou ficar preso nele. E o Espírito Santo, nessa manhã, o que ele está falando é: prove o vinho bom, beba o vinho bom, deixe o seu paladar se acostumar com ele, porque você precisa beber nele. Por isso, homem e vinho sempre andaram juntos na Bíblia e sempre vão andar. Essa é a razão porque a Bíblia não desliga o homem do vinho. A Bíblia apenas diz para trocar o vinho velho pelo vinho novo. Não foi isso que eu preguei até agora? Não foi isso que Jesus falou? Pare de beber o vinho velho e comece a beber o vinho novo. Isso é, de acordo com a Bíblia, ao invés de nós termos os nossos sentidos embriagados pelos vinhos velhos da vida, nós devemos tê-los embriagados pelo vinho novo do Espírito Santo. Agora deixa eu ler com vocês aqui Atos, isso é, primeiro eu vou ler Efésios 5,18. Aliás, eu vou pedir você para abrir no livro de Atos, no capítulo 2. E enquanto eu leio Efésios 5,18, senão vai ficar difícil para você achar os dois. Atos capítulo 2. Enquanto isso eu vou ler Efésios 5,18, diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Olha que coisa mais interessante. Eu quero que você sempre preste atenção nesse versículo, porque como é que o Senhor está falando de vinho na hora de falar de encher-se do Espírito Santo? O que tem a ver vinho com o Espírito Santo? Tem tudo a ver. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que ele não está dizendo ali é que o Espírito Santo é o vinho que você tem que beber. Ele só está dizendo: não beba desse vinho, beba desse. Preste atenção, igreja. Jesus está sempre nos oferecendo o vinho certo para a gente beber. Quando eu fico insistindo com você para ler a Bíblia e orar, eu só estou colocando você diante da mesa e dizendo para você: come desse pão, bebe desse vinho. Embriaga os teus sentidos com essa coisa. Um crente que realmente aprende a buscar o Senhor, ele aprende a presença de Deus, ele se apaixona, os sentidos dele se acostumam. Por que ele vira uma pessoa que não para mais de orar, não para mais? Porque provou do vinho da palavra, ele provou do vinho da presença e da oração, e aí o que acontece? Ele acostumou os seus sentidos lá. Agora, deixa eu te mostrar que quando o Espírito Santo caiu em Atos capítulo 2, quando ele desceu sobre a igreja, eu quero ir para o versículo 13 em Atos. Porque quando as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, as pessoas diziam assim, e outros, zombando, diziam: estão embriagados. Existe sempre uma relação do Espírito Santo. Aí, mas não é verdade? Eles falaram a verdade sem saber. Eles falaram a verdade sem saber. Na verdade, eles beberam vinho demais. Só que era um vinho novo, era um vinho diferente, era do Espírito Santo. E as pessoas estavam falando em línguas e interpretando nas línguas daquela época lá. E eles então pensaram que eles estavam cheios de vinho. Aí quando chega no versículo 15,
alguém tenta explicar, e é Pedro. Pedro está dizendo assim: estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, porque ainda é 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. O que é? Acontecerá nos últimos dias que derramarei. Espera aí, só um pouquinho, por favor. Porque é que toda vez que fala do Espírito Santo, ele fala de derramar. Porque ele está falando do vinho que é derramado. O vinho derramado sobre a igreja. Hoje nós cantamos o vento santo que soprou neste lugar, a chuva santa que caiu neste lugar, o fogo santo que caiu neste lugar. O Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Eu recebo o Espírito Santo nesta manhã. Eu recebo a sua alegria, eu recebo o seu vinho nessa manhã. Isso é o que foi derramado. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito, e naqueles dias eles profetizarão. Então deixa eu te falar. Deus quer nos dar o vinho novo. Ele continua tentando fazer isso. Agora, para Deus nos fazer beber o vinho novo, nós que estávamos acostumados a beber o vinho velho, Ele precisa desintoxicar. Isso é, acordar os nossos sentidos do adormecimento do vinho velho antes de nós provarmos o novo. Uma das formas que Jesus faz para nos dar o vinho novo é deixar o velho acabar. E agora eu volto para João capítulo 2. Por quê? No versículo 2 de João, versículo 3, diz assim: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus chegou para ele com uma mensagem só. Qual é? O vinho acabou. O casamento representa a felicidade da vida humana. E como eu preguei ontem à noite, lembra-se que nós realmente seremos felizes para sempre, mas nós só seremos felizes para sempre quando nós nos casarmos nas bodas do Cordeiro, quando nós nos casarmos com o Cordeiro. Right? Agora deixa eu te falar, o vinho é a felicidade, é essa felicidade eterna. Deus precisa fazer o vinho velho acabar antes de nos permitir provar o novo. Agora presta atenção numa coisa. Quando Maria pediu Jesus para ajudar, a única intenção dela era que Jesus multiplicasse o vinho que eles já tinham bebido. Ela não estava pensando num vinho novo. Quando Maria chegou para Jesus e disse para ele: o vinho acabou, ela só estava dizendo: você pode dar um jeito de aumentar o vinho velho, multiplicar o vinho velho, não deixar o vinho velho acabar? E Jesus quase que falou para ela assim: mulher, eu deixei acabar a propósito. Eu preciso que acabe o vinho velho, senão não posso oferecer o novo. E aí o que você tem que ver é que o seguinte, no período entre acabou o vinho velho e Jesus serviu o vinho novo, teve um tempo. Esse tempo era para esperar o paladar do povo desintoxicar daquele vinho velho que eles estavam bebendo sem parar naquela festa. Jesus tem que fazer o vinho velho acabar em nossa vida em algum momento. Jesus tem que permitir o vinho velho acabar. Se ele não permitir, sabe por quê? Nós estamos tão... É ruim, mas a gente está bebendo. É ruim, mas é o que a gente está acostumado a beber. E Jesus precisa acabar o vinho velho para poder... O ser humano é assim, nossas melhores orações são apenas para Deus repetir o que já era, o que já fez. Nossas melhores orações, às vezes, são apenas para Deus dar continuidade ao vinho velho. É como se nós orássemos assim: não deixa acabar esse vinho velho, Senhor. Quando os donos da festa falaram com Maria, Maria pede para ele não deixar o vinho velho acabar. Eles só queriam o vinho velho continuasse. Quando ela foi falar com Jesus, ela só tinha a mesma ideia: você pode, por favor, fazer o vinho velho continuar? Eles nem sonhavam com vinho novo. Deixa eu dizer uma coisa para você: os donos da festa representam um mundo sem vinho, sem prazer e sem alegria. E tudo que o mundo espera de Deus é que Deus lhes dê continuidade dessa vida sem graça que eles vivem. E é incrível que quando a igreja também, que Maria aqui representa a igreja, aquela que intercede pelo mundo, aquela que vai pedir para Jesus para resolver os problemas do mundo, e às vezes a igreja não tem essa ideia de que Jesus está querendo fazer um vinho totalmente novo.
Deixa eu dizer, Jesus não multiplica vinho velho, Ele só fabrica vinho novo. Isto é um vinho que o nosso paladar humano e espiritual não está acostumado na nossa religiosidade. Vou fazer uma pausa aqui rapidamente para tentar explicar como essa mensagem surgiu. Essa mensagem, todas as mensagens que eu prego, elas surgem no momento de oração. É um momento em que o Espírito Santo, eu estou orando, e o Espírito Santo ele vem falar comigo sobre coisas, e nesse dia ele só falou comigo sobre isso. Ele só falou comigo sobre isso. Eu tenho um vinho novo para a igreja, mas a igreja continua me pedindo vinho velho. E eu tenho algo que a igreja nunca provou. Eu preciso desintoxicar o paladar da igreja. Eu preciso que eles desejem uma coisa que eles nunca viram, uma glória que eles nunca viram. Eu quero fazer vinho novo. Eu não continuo vinho velho. E o Senhor foi falando aquilo comigo, que anos e anos de crente, a gente está acostumado com um vinho que já ficou velho. O vinho era novo em algum momento, mas de tanto passar o tempo, ele já ficou velho vir ao culto, ficou velho pegar na Bíblia, ficou velho fazer a mesma oração, ficou velho fazer as coisas. Uma das coisas que Deus tem falado comigo é: ora para eu renovar a tua adoração, ora para eu renovar o teu vinho, senão ele fica velho. É incrível como o vinho espiritual é tão fácil de ficar velho. É incrível como que de tão fácil de ficar velho, é tão fácil da gente pedir para Deus somente multiplicar ele, aumenta esse vinho velho, e Deus, não, eu estou querendo fazer um vinho novo, mas é isso que eu estou acostumado, é esse tipo de oração que eu estou acostumado, esse tipo de presença que eu estou acostumado. Eu falo, não, eu quero dar um vinho novo, e aí fica nessa guerra, nós pedindo vinho velho, e Jesus esperando para fabricar um vinho novo. Jesus espera um tempo eles ficarem sem o vinho velho para desintoxicar daquele sabor. E aqui isso fala da nossa espera pelo Espírito de Deus. Eu não tenho tempo de pregar nessa manhã sobre isso, mas é difícil um cristão cansar do vinho velho. Eu digo para vocês, a maioria de nós está tão acostumado com o vinho da religiosidade que a gente nem sonha com vinho novo. A gente não está esperando o Espírito Santo chegar e mudar tudo. A gente está esperando ele manter o que está, levar a gente mais um ano, manter aquilo que é. E a pessoa que está cansada do vinho velho, ela está esperando o Espírito Santo. Ela está esperando o Espírito Santo. A pessoa que está cansada do vinho velho, ela está esperando o Espírito Santo. Ela parou de tomar o vinho velho, ela está cansada das mesmas orações. Presta atenção, olhe para mim. Eu espero que você tenha essa atitude que eu estou pregando nessa manhã. Porque quantas vezes eu chego para orar e no meu coração tem um desejo só: eu não quero repetir as mesmas orações. Eu não posso repetir, porque eu estou aqui com o Espírito Santo. Eu não vim fazer uma reza. Eu não vim rezar 10 Pai Nosso nessa manhã. Eu vim ouvir o Espírito, eu vim beber um vinho novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu vim pedir para Ele colocar na minha boca um sabor diferente. Então eu chego e fico esperando, olhe para mim, esperando pelo Espírito Santo. Você faz isso na oração? Você tem esse ardor na oração? Ou você já chega com aquele vinho velho e você, ó Jesus, vou ficar meia hora aqui contigo, mas é só para beber, me dá a garrafa aí, aquela que já estava aí, aquela mesmo, só bebemos um pouquinho ontem, destampa aí, vamos lá. Não. Quando eu chego diante do Senhor, eu olho para o dia, ontem era 19 de junho, quando eu chegar aqui amanhã, eu vou dizer para mim mesmo, não, mas já é 20, não é possível que Deus quer que eu beba o mesmo vinho de ontem. Não é possível que Deus quer que eu beba o mesmo vinho de ontem. Então eu chego e eu espero pelo Espírito Santo. Espero pelo Espírito Santo. Eu espero por Ele. Eu não já vou bebendo aquele vinho que eu estou acostumado. Por melhor que tenha sido o de ontem. E aí eu espero pelo Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou aqui de novo. Qual é o vinho de hoje? Desintoxica o meu paladar, me dá essa expectativa. Quando nós cantamos nessa manhã, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu tenho fome, eu tenho sede. Sede de quê? Do vinho velho? Não, de algo novo.
de algo novo. Eu preciso que Deus renove a minha adoração. A minha relação com um Deus tão grande, ela é renovável. Todo dia, renovável. Por favor, tenha esse conceito em mente. Não chegue na presença de Deus na expectativa só de fazer as mesmas orações. Jesus, é o seguinte, a listinha ontem era essa. Vamos lá de novo, Jesus. Ponto número 1. O senhor sabe, né? Eu brincar e, por favor, né? Está demorando. Jesus, meu casamento. Jesus e a listinha. E você vai naquela listinha. Você tem que chegar, Espírito Santo. Ó, eu quero vinho novo. Nem que você demore em chegar. Porque os discípulos esperaram 10 dias. Eles beberam o vinho do judaísmo muito tempo. E agora é para o Espírito Santo chegar. Eles estão esperando por ele. E aí, Jesus apresenta um vinho novo, que eles nunca tinham provado antes, que é uma qualidade de vida melhor. E ele diz para eles, o vinho novo é melhor. Ele precisa ser revelado a nós, em nossas orações, por uma coisa nova. Jesus é a porta do vinho novo na vida com Deus. Deixa eu mostrar isso. Eu estou com 56 anos e eu continuo esperando um vinho novo de Deus. E quando eu leio a história de Simeão, quando ele tomou Jesus nos braços, é como se ele falou assim, eu bebi do vinho velho a vida inteira, mas hoje eu bebi do vinho novo. Sabe quando um velho que já está quase morrendo, às vezes você espera uma vida inteira para que o Espírito Santo lhe traga um vinho novo. Naquele dia que Maria foi ao templo, 2 pessoas beberam vinho novo, Simeão e Ana. Ana chegou, era uma profetisa de 84 anos, e ela chegou ali pelo Espírito Santo, porque ela, quantos anos Ana esperou? Diz que ela era viúva já, há 14 anos ela era viúva e vivia de orações. O que ela vivia fazendo? Me dá um vinho novo, vinho novo. Eu estou acostumado com a Páscoa, o sacrifício e tudo isso, mas eu quero um vinho. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você está acostumado com o mesmo culto, a mesma rotina, a mesma oração, não é, irmão, a mesma busca, e você está buscando mais, aí o que acontece? Você fica nessa expectativa e os anos vão passando. Deixa eu dizer algo para você, olhe bem para mim nesse momento. Deus fica olhando para ver se tem fome e sede de novidade em algum lugar. Quando Ele olha para a igreja e vê ela muito acostumada, quando Deus vê a igreja muito tranquila, vamos para o culto de novo, vamos lá gente, vamos lá, vamos para o culto, vamos lá. Sabe, né? E à tarde nós vamos almoçar hoje lá no Texas Roadhouse. Tipo assim, você não está tendo expectativa de nada novo, você está planejando a vida para ser tudo normal. E Deus não vê em nós. Como é que você sai do culto domingo de manhã? Olha, eu tenho certeza que muita gente tem a maior surpresa quando chega aqui. Porque não estava esperando Jesus dar vinho novo, só estava esperando beber um pouco do velho. De repente, meu Deus, o que é isso? Esse povo aí, meu Deus, o que está passando? Esse povo no altar, você não estava esperando beber vinho novo, eu sei, você estava acostumado. Então, ele está esperando fome, sede, ele está esperando fome, sede. Eu gosto de esperar pelo Espírito Santo, eu gosto de esperar pelo Espírito Santo. E eu digo para ele assim, você é digno de que eu espere por ti. Tu és digno de que eu espere por ti. Irmão, vocês sabem, há muitos anos que eu decidi ser o pastor que não inventa nada. Porque quando um pastor não controla mais a igreja, ele para de inventar. Para de inventar programa, para de inventar isso, para de inventar aquilo. Mas uma coisa eu tenho procurado aprender, esperar pelo Espírito Santo. Se tu não vieres, eu não vou fazer nada. Se tu não vieres, eu preciso que tu venhas. E Ana ficou aqueles anos esperando. De repente, Maria entra no templo com José, Simeão pega Jesus dos braços, e Ana chega lá e falou, é hoje que eu vou beber vinho novo, é hoje que eu bebo vinho novo. E Ana começa a profetizar sobre Jesus. O vinho novo na vida do homem é Jesus. A igreja evangélica precisa redescobrir Jesus. No Novo Testamento, precisa redescobrir Jesus. Agora, deixa eu terminar essa mensagem, porque a hora já passou. O vinho novo de Jesus foi gerado em talhas de pedras. Olha aqui. Aquelas talhas
que cabiam de 80 a 100 litros cada uma, eram usadas para a água da purificação. Preste atenção nisso. Jesus não usa as talhas antigas para o vinho novo. Jesus não multiplicou o vinho novo nos barris velhos que continham o vinho velho. Presta atenção nisso. Porque os barris velhos estavam impregnados do sabor daquele vinho velho. Se Jesus põe o vinho novo dentro daqueles barris velhos, o sabor ia estar lá misturado. Ele até falou, não se põe vinho novo em odres, containers, recipientes velhos. Aí Jesus olha assim, o que tem de diferente aqui para eu poder fazer o vinho? Jesus estava procurando um negócio diferente para fazer o vinho. E ele falou, olha aí, as talhas de pedra. E a água que está nelas não é para beber, é água de purificação. É água de purificação. De onde você não espera que Deus vai gerar o novo, é onde Ele vai gerar. Quando você começa na água da purificação, quando você se envolve com a água da purificação, quando você nas talhas da água da purificação, o que é a água da purificação? É a palavra de Deus. E deixa eu te falar, quando uma talha está cheia da palavra de Deus, por que eu falo você para ler a Bíblia? Porque ler a Bíblia é o indicativo do caminho, do lugar onde Jesus vai gerar um vinho novo, é numa talha de água de purificação. E foi ali que Jesus gerou o vinho novo para aquela família. Ele não gera o seu vinho nas talhas velhas. Jesus não faz vinho novo em recipiente velho, como Ele não faria comida nova em panela velha. Ele não assa o pão novo em forno velho. Jesus quer talhas novas, diferentes, que não eram usadas para vinho, mas para purificação, porque elas estavam cheias de água de purificação. O que está cheio da água da purificação é essa talha. Quer dizer, você é a talha, e aí você está bebendo a Bíblia, comendo a Bíblia, você está enchendo a talha com a água da purificação. É essa água que está entrando em você que vai se tornar um vinho novo. Eu falo para você, a palavra de Deus é tão linda. É tão linda, é tão linda, é tão linda a palavra de Deus. Que eu vou terminar nessa manhã falando que nós devemos estar embriagados pelo vinho novo do Senhor. O ser humano não pode viver sem vinho. Ou você está cheio do velho, e infelizmente tem alguns crentes que estão cheios do velho ainda. Tem gente que está na igreja, gosta, mas ele gosta de outras coisas ali fora também. É o tal do Raimundo, ou a Raimunda. Um crente no pé, e um pé na igreja e outro no mundo. Porque ele bebe do vinho daqui, e bebe desse daqui, e não quer deixar esse daqui, mas sabe que esse aqui é bom, e não tem como misturar. Ou você larga completamente esse vinho velho que você está acostumado, ou você não vai provar verdadeiramente. Por isso que quando Jesus derrama o vinho novo na igreja, você fica meio assim, uau, você fica meio distante. Você vê o povo indo lá e beber, o povo está se afundando no vinho, e você, uau, quem sabe um dia eu vou beber disso aí. É porque você não está com o paladar livre, não está com o paladar espiritual livre. Ou você está cheio do vinho novo do Senhor, experimentando coisas novas no seu andar com Deus a cada dia. E aí seus sentidos estão acesos, porque esse vinho aqui acende os sentidos, ele deixa os sentidos abertos, prontos, embriagados com vinho novo, cada dia mais cheio do Espírito Santo nos seus sentidos espirituais. O vinho do Espírito Santo deixa você ativado, conectado, alerta, pronto, porque você fica preso naquele vinho. Sabe, é um vinho que te acorda para orar, te acorda para adorar, te acorda para jejuar, te acorda para ler a Bíblia, te acorda. É incrível como esse vinho acorda certos sentidos em nós e adormece outros. O vinho adormece você para outras coisas. Debaixo da influência desse vinho você tem poder, você tem graça, você tem autoridade, você tem coragem, você tem discernimento. Quando Pedro bebeu do vinho no dia do Pentecostes, ele levantou no meio daqueles homens todos e falou: varões galileus, vocês mataram o Filho de Deus. E Pedro, aquele homem que negou Jesus por medo das pessoas, agora tem uma coragem. O que está acontecendo? O vinho está nele, o vinho está nele.
O vinho está nele, o homem está cheio do vinho. Deixa eu te falar, é isso que a igreja precisa. E nessa manhã ele derramou esse vinho nesse lugar. Eu quero convidar a igreja para a gente terminar aqui no altar. E já passou a hora, mas os irmãos podem vir. Vamos orar aqui. Apenas para celebrar esse vinho nessa manhã. Enquanto você vem, eu vou dizer isso aqui. Este vinho, ele é bebido todos os dias. Todos os dias. A ordem que nós recebemos do Senhor está em Efésios capítulo 5, verso 18. E a ordem é: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Irmãos, os irmãos, à medida que os irmãos estão vindo, os irmãos estão demonstrando nessa atitude que estão vindo beber. A gente está vindo beber da fonte, está vindo beber no altar. O que Deus está nos oferecendo nessa manhã, mais uma vez, é o vinho do Espírito Santo. E esse vinho a gente tem que beber todo dia, nos encher dele e realmente estarmos cheios dele, estarmos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Eu quero celebrar nessa manhã o maior dom que Deus nos deu, o dom do Espírito Santo. Se você está no altar e já quer começar a receber, abra as mãos para o Senhor e diz: eis-me aqui. Eu bebo do vinho do altar nessa manhã. E o vinho que é oferecido nessa manhã não é o vinho da religião que é oferecido nesse altar, é o vinho do Espírito Santo. É o vinho da religião que é oferecido nesse altar, é o vinho do Espírito Santo. Eu proclamo agora que você recebe o vinho do Espírito Santo neste lugar. Eu proclamo o vinho do Espírito sobre você, eu proclamo o vinho do Espírito sobre você, o vinho do Espírito de Deus. Deus, obrigado pelo vinho do Espírito nesse lugar. Nós recebemos o vinho do Espírito neste lugar. O vinho do Espírito Santo, o vinho do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo. Eu recebo o vinho do Espírito nesse lugar. Eu bebo de ti. Eu bebo de ti ao ler a Bíblia. Eu bebo de ti ao orar. Eu bebo de ti ao vir à igreja. Eu bebo do vinho do Espírito de Deus. Eu bebo o vinho do Espírito de Deus. Eu bebo o vinho do Espírito de Deus. Eu sirvo a igreja nessa manhã o vinho do Espírito Santo. Eu te abençoo com ele. Beba dele nessa manhã. Beba dele nessa manhã. Beba nessa manhã do vinho do Espírito Santo. Que quero mais te conhecer. Espírito Santo, quero te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui, eu vim parar. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu